como que tudo começou? Por que medicina? Por que ortop? E aí eu vou... Por que osteomielite? Porque todo mundo tem pânico de osteomielite. Essa pergunta é muito boa. Primeiro, obrigado pelo convite, Alessandro. Fiquei muito satisfeito. E André, prazer te conhecer, né? Prazer, mano. Então, medicina entrou na minha vida. Meu pai é médico. Então, desde pequeno, eu já via isso e nunca pensei em fazer outra coisa. Na época, eu fiz o PAIS aqui em Brasília, eu sou de Brasília. Então, entrei na UNB, mantendo uma regularidade nos meus estudos do 2º grau. E aí, eu ia fazer radiologia. Tudo a ver com ortopedia. Tudo a ver. Eu sempre achei espetacular as imagens, radiografia, tomografia. Eu fiz muito coisa na faculdade com tomografia. E aí, a minha história é muito engraçada. Quando eu me formei na UNB, eu decidi fazer a Força Aérea Brasileira. Me alistei como médico. Eu tinha um tio que é até falecido, me falou, vai para lá, para a Força Aérea, arrumou tudo e fui. E aí a gente faz o treinamento e tinha uma vaga só para o hospital para radiologia. E aí eu me dediquei no treinamento, falei com os colegas, falei, vou para radiologia. Terminou o treinamento, na semana que terminou o treinamento, eles deram uma semana de descanso para a gente. E aí eu fui jogar um futebol. Torci o meu joelho e fiz uma lesão do ligamento cruzado anterior. Eu sei como é. Aí eu fui me apresentar no hospital de farda, um brace e muleta. Aí o coronel, quando viu, falou assim pra mim, você, fora, vai pra ortopedia. Me tirou. Mas você era o médico. Ele me tirou. Me falou assim, me tirou da lista lá, porque eu podia escolher. Sim. Falou, não, você vai pra ortopedia, vai se tratar. Ainda usou esse termo. Aí chegou lá, eu conheci uma pessoa espetacular, que é o Dr. Maurício Braga. O Braga. Que hoje ele é brigadeiro lá na Força Aérea e tudo, e me acolheu muito bem. Aí eu comecei a ver ortopedia, porque na UNB eu não via ortopedia. Na grande maioria das faculdades, a formação em É muito ortopedia fraca. deixa muito a Foi muito desejar. E aí eu conheci esse mundo e me apaixonei. Foi uma coisa, assim, incrível. Aí nesse ano eu acabei operando o ligamento cruzado, né? Virei paciente ortopédico de fato, paciente cirúrgico, fiz muita fisioterapia, senti dor durante muito tempo no joelho. E acabei entrando nesse mundo e não tive dúvida. Quando eu fui fazer prova de residência, eu fiz prova de residência por ortopedia. E aí, na época, eu passei em vários lugares, mas eu já estava com filho, né? E aí eu falei, não, vou ficar em Brasília. Aí fui para o hospital de base. Fiz os 3 anos lá. Terminou esses 3 anos, eu fui para Curitiba fazer meu R4, em prótese de quadril e joelho, que era uma coisa assim que me motivava pelo desafio. Eu sempre gostei do desafio, coisas complicadas. Só cirurgia fácil, artroplastia. E eu fui atrás do serviço do Dr. Paulo Alencar, que só mexia com revisão. Então, no meu R4, eu fiz mais revisões de quadril e joelho do que primária, para ter ideia. E aí eu voltei para Brasília, fiz o concurso para o hospital de base, entrei lá. E eu começava a ver, aí respondendo a sua última pergunta, comecei a ver esses pacientes com infecção que era uma vida assim meio lazarenta, não tinha solução. É ruim pra dedéu. Operava várias vezes, não melhorava, era um sofrimento muito grande, a pessoa, né, parava a vida. E assim, não é falando dos meus colegas da época, até porque eu fui para outros lugares do mundo e vi que a história se repetia, lugares do Brasil. As pessoas, eu acho que elas por não gostarem do assunto, elas não sabem o que fazer. E acaba que fala para o paciente assim, olha, você vai ter que conviver com isso. E eu, como inconformado, falei, cara, não é possível que é assim. Que tem que ser assim, né? Não cabe. E aí eu comecei a estudar, me interessar, comecei a operar casos lá no base e fui para fora do Brasil para poder aprender. E aí eu fui para um serviço na Alemanha, que é a Endoclinic de Hamburgo, que há mais de 40 anos só faz isso. Faz prótese, revisão de prótese, revisão infectada. Eles fazem 600 revisões em um estágio por ano, que é você tirar uma prótese infectada e colocar a outra no mesmo tempo cirúrgico. O que é deveras ousado, diga-se de passagem. Sem dúvida. Mais ou menos, já tem 40 anos provando bons resultados. Mas, assim, fala isso pro... Eu sempre gosto de usar a expressão pro afegão médio, né? Então fala isso pro afegão médio na ortopedia. O cara pula. Mas acho que é questão de crença, né? Colocam isso na gente desde o primeiro dia de residência. Porque, já que você falou, ortopedia a gente não vê na faculdade, a gente conhece no primeiro dia de residência. E já implantam lá na nossa cabeça que aquilo não vai dar certo e por aí vai. Então eu lembro que quando eu cheguei lá, a primeira cirurgia que eu vi, não é brincadeira isso, você tem que ver para acreditar. O colega tinha uma coxa, era uma prótese de quadril infectada, que tinha assim, ela tava boiando o pus, assim.
Nossa. Aí ele fez um furinho e colocou o aspirador lá dentro. Tirou 2 litros de pus. Aí começou a cirurgia, abriu, debridou tudo, arrancou a prótese, colocou outra, fechou e foi embora. Eu falei, tirou 2 litros de pus e colocou outra prótese. Numa maior tranquilidade. Foi o cara que eu vi melhor operar na vida. O médico lá, assim, incrível, incrível. E aí você começa a ver, você começa a acreditar, você começa a ver os pacientes tendo resultado, e aí você fala, poxa,